Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Eliane, faço parte da equipe de formadores da EFAP. E hoje nós vamos continuar com a nossa formação e nós temos o apoio da professora Denísia Moraes. Ela que vai fazer a formação do 6º ano de língua portuguesa do programa de aprofundamento, de recuperação e aprofundamento. Certo? Sejam bem-vindos. E professora Denísia, a palavra é sua. Olá, professores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. E hoje nós vamos dar início ao nosso 2º encontro. Então, que sejam todos bem-vindos nesse 2º encontro de formação do programa de recuperação e aprofundamento, que tem a finalidade de minimizar aí as possíveis necessidades de aprendizagem dos estudantes da rede estadual neste período que nós vemos que é tão complexo, não é mesmo? Então, eu quero aproveitar para lembrar do acesso do material da sequência de atividade, que está disponível no site do Aprender Sempre, e no link que vocês poderão ver na tela, que eu vou compartilhar agora com vocês. Então, só um instante que eu vou compartilhar essa tela com vocês. Foi a tela, Eliane? Compartilhou? Compartilhou sim, Denísia. Vou colocar no modo cheio, tá? Então, como vocês podem ver, neste slide, né, pauta formativa 2, sequência de atividades 1, aprofundamento, língua portuguesa, ensino fundamental 6º ano. Aí aparece, logo abaixo, né, o link de acesso. Então, se vocês puderem acessar esse link, é bastante importante para vocês poderem acompanhar o material junto comigo, né? Eu vou colar, Denísia. Tá, você coloca, Eliane, aí eu vou colocar no chat para vocês, como uma forma também de facilitar esse acesso para vocês. Tudo bem? Então, se você conseguiu colocar, Eliane? Sim, Denísia. Ok, obrigada, Eliane. Nesse slide, aparece no tamanho maior. Você consegue acompanhar, Eliane? Para eles, terceiro slide? Sim. Tá, dá para visualizar bem o link? Dá para visualizar sim. E, aliás, eu estou colando ele no chat. Ah, então ótimo. Tá? Então, deixa eu passar. Acho que já deu tempo deles conseguirem copiar. Posso passar? Eu vou colocar, de vez em quando, eu vou colocar o link novamente. Se alguém não pegou, certo? A gente continua colocando. Certo? Certo. Então, mas está aparecendo ainda o slide, né? Bom, gente, hoje nós vamos retomar brevemente as discussões do nosso primeiro encontro e, em seguida, vamos nos dedicar à análise de uma atividade da sequência de atividade 1, aquela que indicamos que vocês lessem para essa formação. É o que eu falei com vocês no último encontro. E depois vamos refletir sobre como explorar capacidades de leitura a partir da análise de uma dessas atividades. E, por fim, nós encerraremos com uma pesquisa que será importante para as nossas reflexões futuras. Então, essa é a pauta de hoje. Eu vou compartilhar com vocês
Essa é a pauta de hoje. Eu acho que não está na tela ainda, né, Eliane? Foi? Foi, Eliane? Sim, já está, já. Então, Já esse é está. o resuminho, né, da pauta que nós vamos ver hoje. Então, na verdade, começamos aí com uma retomada do encontro anterior, exploração de uma atividade de leitura da sequência de atividade 1, e aí vamos encerrar com possibilidades de exploração da capacidade leitora. Então, é isso para hoje, gente, tá bom? Deixa eu passar aqui os slides. Novamente. Bom, aparece a tela para vocês? Sim, Denise, aparece sim. Bom, então, eu gostaria de colocar para vocês, né, conforme eu pude registrar no slide, é muito importante que esses objetivos fiquem claros, porque isso facilita também, né, a nossa discussão aqui hoje, tá bom? Então, relembrar, né, a discussão do encontro anterior, a analisar aí uma atividade para mostrar sua relação com a atividade, com a sequência de atividade 1, e rever a proposta da Roxane Rojo, né, sobre capacidades de leitura. Por quê? Porque nós vamos refletir sobre a necessidade que nós, professores, temos de dar uma maior ênfase a esse trabalho com leitura na escola. Tudo bem? Então, vamos lá, podemos continuar. Nesse próximo slide, gente, vocês vão poder conhecer aí, de um modo geral, como é que o trabalho de leitura aparece na sequência de atividades 1. Eu vou deixar de compartilhar, que eu quero explicar um pouco melhor aqui. A tela saiu, Eliane? Bom. Saiu sim. Tá. No último encontro, nós exploramos a sequência de atividade 1. Né? Tivemos aí lá a finalidade de conhecer o conjunto de habilidades e compreender de que modo é possível desenvolver esse conjunto de habilidades, certo? Vimos também, na sequência anterior, que essa sequência ela foi organizada em 8 aulas, né? Tem 8 atividades que são chamadas de 8 aulas. Nós temos também que os gêneros privilegiados para os trabalhos nessa sequência são os contos de mistério e de assombração. Esse é o gênero literário. E se vocês observarem, agora eu vou voltar no slide para vocês poderem acompanhar melhor. Vou precisar compartilhar a tela, Liane. Eu vou voltar aqui, só um instante. Aparece a tela? Liane, você está sem o áudio. Sem o áudio, Eliane. Está aparecendo. Tá. Bom, gente, então vamos observar aí. Bom, aqui nesse quadro, nessa tela, nós temos aí um panorama. Sim. Nós temos aí o panorama de toda a sequência de atividade 1, tá? Então, desde a aula 1 até a aula 8. Então, o que nós podemos observar? Nessa coluna da direita, com relação à aula 1, nós temos a leitura de um conto de mistério, portanto, proposta voltada
para o trabalho da competência leitora. A segunda aula é estrutura narrativa do conto de mistério e assombração. A proposição está voltada para a leitura de 2 trechos do conto Maria Angula. Então, novamente, uma proposta voltada para a capacidade leitora. Na terceira aula, reconhecendo os cenários da narrativa de mistério, o trabalho é com leitura verbo-visual, que nós vamos ainda explorar um pouquinho mais essa leitura verbo-visual. Já falei na transmissão passada, e hoje eu queria explorar um pouquinho mais, porque essa leitura verbo-visual, ela vai ser bastante importante no trabalho que vocês vão desenvolver com leitura junto com os estudantes. A aula 4, Investigando Mistérios, propõe aí a escrita de um trecho, dando continuidade a um conto de mistério. Na aula 5, Exercitando a Aprendizagem, né, volta à leitura verbo-visual, agora de vários textos, sempre com foco no gênero literário, conto de suspense, conto de assombração, conto de mistério, né, estão dentro da mesma categoria, tá bom? Na aula 6, leitura multissemiótica, escrita de legenda, e aí aparece como proposição a leitura de elementos visuais, né? Então, aqui, nós não temos o elemento verbal associado com o elemento visual. Aqui é a leitura dos elementos visuais, que vão auxiliar na leitura, futuramente, dos elementos verbais, do texto, né? E a aula 7, Transformando o Discurso Direto em Indireto, que propõe para os estudantes a reescrita do conto de discurso indireto para o discurso direto. E, por último, na aula 8, atividade 8, Planejando um Conto de Mistério, a proposição é o planejamento da escrita de um conto, certo? Deixa eu voltar aqui a tela. Bom, vamos então para o próximo slide. Bom, transmissão passada. Na transmissão passada, nós vimos que a habilidade essencial em destaque, né, era uma habilidade que estava, de uma certa forma, voltada para a leitura. Eu acho que é melhor eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar também. Só um instante. Vou precisar compartilhar essa tela com eles. Parece para vocês, Eliane? Não estou conseguindo olhar aqui. Parece, né? Eliane? Sim, parece sim. Bom. Está aparecendo sim. Então, gente, só retomando um pouco do que nós vimos na transmissão passada, com relação às habilidades essenciais, e pensar um pouco também, né, como é que essa habilidade de suporte se relaciona com as habilidades essenciais. Então, vamos focar um pouquinho nisso também para poder relembrar um pouco da nossa discussão da transmissão passada. Então, a habilidade essencial, que é LP 54, que diz o seguinte: analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. Eu queria até, sobre essa habilidade essencial, chamar a atenção de vocês para um aspecto. Aqui, quando fala recursos paralinguísticos e cinésicos, esses recursos cinésicos estão relacionados com expressões gestuais, com expressões corporais. Essas expressões, elas são bastante importantes na produção da escrita do conto, né? Porque como o gênero literário é um conto de suspense, mistério, assombração, essa questão esse aspecto
das expressões faciais, expressões corporais, que são os recursos cinésicos, são bastante importantes na hora do aluno, do estudante produzir a escrita desse conto. Por isso que aparece aí nessa habilidade essencial, certo? E aí está relacionado com os efeitos e sentidos que são produzidos nesse gênero próprio aí, que é o conto de mistério. Vamos agora ver, analisar também a habilidade de suporte aí, né? A 27. Só um instante. A LP 27, analisar entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas, como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas, referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens, recursos literários e semióticos. Então, essa habilidade aí de suporte é aquela habilidade que tem como objetivo mostrar para o professor a importância dele trazer outros gêneros para se relacionar ao conto que está sendo trabalhado na sequência de atividade, né? Então, por exemplo, cinema, teatro, música, artes visuais, midiáticas, que outros textos o professor pode trazer para estabelecer um diálogo com conto de suspense, conto de mistério. Então, essa habilidade 27 ela é bastante importante porque ela fala dessa relação entre os textos, né? Então, você tem ali um trabalho com o gênero conto de mistério e vai, né, escrito, e vai associar com outros recursos, outras manifestações artísticas que não seja apenas o conto literário escrito, certo? A habilidade 28 que mostra que é importante ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leituras adequados a diferentes objetivos, levando em conta características do gênero e suporte, romances, infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, prestando avaliação sobre o texto lido, estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Bom, resumindo aqui, gente, essa LP 28 deve focar nesse momento para a gente apenas a questão do gênero literário, conto de mistério, conto de assombração. Tá? Então, aqui, essas duas habilidades, LP 27 e LP 28, estão voltadas aqui na relação com o foco aqui da LP 54, analisar os efeitos de sentido do conto, gênero, conto de suspense, conto de assombração. Tudo bem? Eu vou, então, aqui sair dessa tela. Então, vejam aí essa importância, né, de nós estamos neste momento retomando um pouco do que nós vimos na transmissão passada, com relação à habilidade de suporte relacionada com as habilidades essenciais. É muito importante entender o funcionamento dessas habilidades no conjunto da sequência, porque entendendo isso, né, vai facilitar o nosso trabalho na sala de aula, vai dar clareza, né, ao que se propõe naquela atividade, e eu, como professora, como é que eu vou, professor, né, como é que eu vou poder ampliar e aprofundar essa atividade, tendo clareza do que propõe a habilidade essencial, do que propõe a habilidade de suporte. Tudo bem? Então, podemos passar para o próximo slide. Eu vou novamente compartilhar uma tela com vocês. Aparece a tela, Eliana? Eliane? Sim, Denise, aparece sim. Mas eu não tô conseguindo voltar aqui. Deixa eu ver se eu passar o slide. Meu slide aqui não está passando, não sei por quê. Passou? Passou sim. Agora sim. Bom, então, agora, né, nós vamos voltar para uma aula
que foi apontada na transmissão passada, a aula 8, Planejando um Conto de Mistério. Essa aula, ela aparece na página 20, certo? Se vocês estiverem acessando aí o material, vocês poderão ir aí à página 20 para poder compreender melhor um pouco do que eu vou explanar aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá, página 20, Planejando um Conto de Mistério. Qual é o objetivo dessa aula? Planejar a escrita de um conto de mistério com a ajuda de imagens, estruturar a proposta de escrita de um conto de mistério, assombração, empregando as operações de produção. E aí, gente, nós vamos notar que a tarefa do estudante traz o seguinte: planejar a escrita de um conto de mistério. Para isso, né, há uma demanda para esse estudante. Qual é a demanda? Ele vai precisar seguir algumas etapas. Quais são essas etapas? Contextualização. É importante recuperar aqui as características do conto de mistério, como a construção de cenário, caracterização de personagens e a presença do elemento de mistério e assombração. Então, vão percebendo, né, que aqui há a importância já do professor trabalhar a competência leitora, dos elementos verbais e elementos visuais. Tudo bem? Por isso que a sequência de atividades prevê o trabalho do professor com a leitura verbo-visual, a leitura de elementos verbais e a leitura de elementos não verbais, que são os visuais. Aí, na sequência, a elaboração da proposta, no projeto de texto. Veja que, para ele chegar nessa elaboração da proposta, no projeto de texto, houve todo um trabalho, vai haver aí todo um trabalho do professor com a competência leitora, todo um trabalho voltado para a leitura. Na sequência, planificar, né, como será o início da história, como se dará a complicação, o enredo, o desfecho do texto. Isso já entra na questão da produção escrita. Depois, na sequência, o desenvolvimento do projeto, que é propriamente a escrita do conto, e, por fim, a revisão, né? Essa revisão passa por aspectos ortográficos, a organização de frases, emprego de conectivos, a pontuação, a revisão textual. Então, o que é importante aqui, que eu quero chamar a atenção aqui. Para chegar à produção da escrita do conto, né, propriamente dito, para que o estudante chegue a essa proposta, que é escrever o conto, ele vai ter passado por todo um trabalho de leitura. Por isso que hoje a transmissão ela vai chamar atenção para alguns aspectos que são bastante importantes no trabalho do professor com a leitura. Né? Se ele trabalhou bem essa questão da leitura, vai facilitar para o estudante o processo da produção da escrita do conto. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo slide. Eu vou sair aqui da tela um pouco. Só um instante. Bom, gente, nós vamos entrar agora numa atividade, a nossa primeira atividade desse encontro hoje, certo? Então, considerando a atividade de produção, de escrita do conto, né, o que essa atividade mobiliza em termos de aprendizagem, eu vou colocar para vocês uma pergunta, tá? Quais das habilidades são contempladas na realização dessa produção, da aula 8, tá? Então, se vocês estão aí com a página 20, estão conseguindo visualizar a atividade proposta na página 20, a nossa atividade aqui do encontro está relacionada a essa atividade. E eu trago a seguinte pergunta para vocês hoje, vou repetir. Qual ou quais das habilidades são contempladas na realização dessa produção que é proposta na aula 20? Desculpa, na aula 8, página 20.
E aí, vocês vão ter 3 minutos para refletir sobre essa atividade no chat, certo? Vocês vão responder apenas indicando o número dessa habilidade ou os números dessa habilidade, né? Quem está aí com acesso ao material, lembrando. E aí eu vou dar 3 minutos para vocês começar a refletir e apontar essa resposta no chat, tá? Eu vou voltar o slide, vou deixar o slide na tela para vocês terem maior clareza do que eu estou pedindo, tudo bem? Então, deixa eu tentar, vou compartilhar essa tela com vocês. Compartilhar a tela, Eliana. Sim. Algumas pessoas não tinham conseguido acessar o material, mas agora parece que deu certo, ok? Tá ótimo. Acontece mesmo, viu, gente? Se vocês precisarem de um tempinho para acessar esse material, é compreensível, né? Não tem problema. Nós vamos fazendo os ajustes aqui, sem problema, tá bom? Então, eu estou colocando aqui, aparece o slide, Eliane? Eu não estou conseguindo, acho que sim, né? Sim, Denise, está aparecendo sim. Bom, então eu estou colocando aqui para vocês a tela com a questão que vocês vão precisar responder no chat aqui para a Eliane, certo? Qual ou quais das habilidades são contempladas na realização dessa produção? Quando eu falo dessa produção, gente, é a que está lá na página 20, aula 8, produção da escrita do conto, né? E aí eu quero que vocês pensem nessa questão, né, importante, de um trabalho com leitura verbal e visual para chegar nessa escrita do conto, tá bom? Então, podemos começar a contagem do tempo, certo, Eliane? Vamos lá? Sim, vamos 3 lá. minutos. Podemos contar aí 3 minutos. Está marcando aí, Isabel? O quê? Marcou? Sumiu. Sumiu. Já estão respondendo, Denísia? Estão respondendo? Que ótimo! Só dar mais um tempinho. Uhum. Muito bom, muito bom. Podemos? Acho que sim, deu, né? Vou voltar aqui só um instante. Podemos, né? Podemos, Eliane? Podemos. Podemos? Então, Tá. vamos lá. Então, Habilidade de produzir textos de mistérios. Te diz que é imaginação e figuras de linguagem. Professor William, habilidades sociais, certo? Habilidades de produção de texto narrativo e conto de mistério, às vezes não dá para eu ler quem foi que respondeu.
produção e interpretação textual, localizar informações implícitas e explícitas, produção textual depois da leitura, aliás, depois leitura, não, localizar já foi, habilidade de interpretação e produção desse gênero, prática da escrita, habilidade de criar textos narrativos com ênfase em mistério. Muita gente colocou LP 28, LP 30, certo? Mas a gente vai ler mais o que está explicitado. O aluno não precisa ter muita leitura, o aluno precisa ter muita leitura para conhecer os conectivos, habilidade de enriquecimento vocabular, são algumas das questões, das respostas apresentadas, ok? Tá. Não, tudo bem. Eu vou agora voltar à tela. Não sei, eu acho importante voltar essa tela enquanto eu... Só um instante. Bom, acho que já dá aqui. Bom, acho que dá para falar, porque como eles já responderam, viram a tela, acho que já é possível eu já explanar. Assim, a vivência dos professores, né, traz essa percepção mais fácil até dessa discussão que nós estamos trazendo aqui. Acredito que para a maioria foi uma questão bem fácil, né, uma questão que não traz nenhuma complexidade para eles, uma questão bastante simples. E eu reforço que é mais só para retomarmos um pouco da discussão da transmissão passada. Então, para essa atividade, né, nós vimos que é evidente, né, que as 3 últimas habilidades de suporte são mobilizadas na produção da escrita do conto, né? Visto que essas 3 últimas, a LP30, vamos observar a LP30, por exemplo, se refere à criação de narrativas, e essas duas últimas estão relacionadas às convenções de ortografia e pontuação. Então, nós vamos ver que são aquelas 2 primeiras que vão atender que vão atender a LP 27, certo? Achamos, então, é importante destacar essa atividade, por quê? Pensando no que foi discutido na transmissão de etapa, né? Essa atividade de produção é o foco da sequência e tanto marca uma forma de sistematização dos conhecimentos construídos pelo estudante ao longo da sequência da atividade, quanto se constitui como uma aplicação de todas as habilidades de suporte, né? Lembrando que o foco é a compreensão de leitura, interpretação de texto. Então, o professor vai trabalhar a competência leitora. Então, veja que é importante esse processo que antecipa a produção da escrita do conto. Então, vocês perceberam, né, pelas respostas que a Eliane passou para mim, perceberam isso claramente. Muito bem, tá? É isso mesmo que a gente, né, espera, né, de vocês neste momento. Acho que isso ficou claro. Tá bom? Podemos passar para o próximo slide. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Só vou compartilhar a tela aqui com eles, Eliane. Bom, então... Compartilhada. Tá. Então, partindo dessa premissa, né, da importância de um trabalho com a leitura, né, nós vamos trabalhar nessa sequência de atividades a apreciação e réplica, capacidade de leitura voltada para apreciação e réplica, interpretação e interação. Então, vejam quais são os aspectos dessa habilidade: recuperação do contexto de produção, definição de finalidades e metas para a leitura, percepção de intertextualidade, percepção de interdiscursividade, apreciação estética afetiva, apreciação ética política e percepção de outras linguagens. Então, todos esses aspectos, professores, estão relacionados com essa habilidade, com
com essa capacidade de leitura que nós denominamos apreciação e réplica, tá? Então, depois, se vocês puderem tirar um print, porque, assim, são aspectos que ajudam na leitura e também vão ajudar na produção da escrita do conto. Então, é importante ter isso, né, ter essas categorias, né, de apreciação e réplica para poder desenvolver melhor esse trabalho, tá bom? Vou passar para o próximo slide. Eu estou falando com vocês, né, sobre a capacidade de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, né? Sempre buscando aí a interpretação do texto e essa interação que vocês vão fazer. Bom, essa capacidade de apreciação e réplica do leitor, né, ela traz alguns aspectos, né? Isso vem de um trabalho da professora Roxane Rojo, né, da especialista Roxane Rojo. No final dessa transmissão, vocês vão ter acesso a esse material, né, da Roxane Rojo, que traz aí claramente o que é o trabalho, né, com a capacidade leitora. Então, eu gostaria até que vocês pudessem, né, acessar esse material e ler, até para poder ter um pouco mais de clareza do que eu estou trazendo para cá. Então, vamos lá. Eu vou aqui, nesse slide, gente, resumir para vocês, tá? Mas o material da Roxane Rojo traz isso bem aprofundado, explicado, como é que o professor pode trabalhar, o que o professor precisa compreender. Todo esse trabalho da Rojo está voltado para a competência leitora. E o trabalho que o professor pode desenvolver na sala de aula, tá bom? Recuperação do contexto de produção de texto, definição de finalidades e metas da atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade no nível temático, percepção de relações de interdiscursividade no nível discursivo, percepção de outras linguagens, imagens, sons, imagem em movimento, diagramas, gráficos, mapas, elaboração de apreciações estéticas ou afetivas e elaboração de apreciações relativas a valores éticos ou políticos. Tá? Eu gostaria até de poder explanar um pouco mais e aprofundar. Por uma questão de tempo, eu não vou poder fazer isso agora, mas vocês vão poder fazer isso, porque vocês vão ter o acesso ao material da Rojo. Tudo bem? Vou passar para o próximo slide. Bom, aqui nesse próximo slide, gente, nós vamos ter a nossa aula 4, tá? Ela está na página 11, investigando mistérios. Essa aula tem como objetivo reconhecer os elementos que compõem um conto de mistério, como escrever um trecho, dando continuidade ao conto de mistério, certo? Qual é o objetivo dessa aula? Reconhecer os elementos que compõem o conto de mistério, né? Para quê? Para que o aluno, o estudante aí, possa escrever um trecho, dando continuidade ao conto de mistério. Eu vou ver se nós temos tempo para ler o conto, tá? Vou até ler só um trecho, porque acho que não vai dar para ler tudo, né? Bom, se vocês forem ler, vocês já devem ter lido, né, o conto de mistério extraído da íntegra aí do autor Stanislau Ponte Preta, ele começa da seguinte forma: com a gola do paletó levantada, a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já estipulado à guisa de senha. Tá? Eu não vou ler tudo por uma questão de tempo, mas é só para vocês terem uma ideia do que do que vocês vão lidar. Então, é importante fazer essa leitura em voz alta com os alunos, né? Para que eles tenham, já possam aí perceber aí os recursos cinésicos, né? Expressões corporais, expressões faciais. É importante não trabalhar só a voz, mas nesse momento da leitura do conto, a expressão facial ela é muito importante. E esses gestos corporais entram aí na competência leitora. Tudo bem? Vou passar para o próximo slide.
Vou compartilhar já a próxima tela. Oi, Eliane. Eliane, deu para compartilhar? Oi, deu sim, Denísia. Só que aqui para mim não estou conseguindo. Já está compartilhada. Mas ela não está seguindo. Deixa eu ver o que é. Vou ter que voltar aqui. Espera um pouquinho. Eu vou ter que voltar porque não tá sendo compartilhada. Não estou conseguindo passar o slide. Eu vou tentar novamente aqui. Bom, gente, nós chegamos à nossa segunda atividade, né, explorando questões discursivas. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção, eu estou com o slide aberto para vocês. Está compartilhado, Eliane? Agora não, Denísia. Não? Não. Tá, então... Parece que o seu tempo está acabando, Denise. mas eu vou precisar fazer essa... eu vou só... rápido aqui. Eu não estou... Só um instante. Foi? Sim, foi. Agora foi. Bom, vocês terão 2 minutos para responder a seguinte questão. Qual das questões promove o desenvolvimento da elaboração de apreciações afetivas estéticas? Então, nós temos aí aspecto 1, aspecto 2 e aspecto 3. Eu quero que vocês respondam no chat qual dessas questões vai promover, né, ou vão promover o desenvolvimento da habilidade de apreciação afetiva estética. Tudo bem? Então, vamos lá, 2 minutos. Preciso ver quanto tempo eu tenho aqui. Eliane, deu aí tempo? Não, 2 minutos, né? Não, ainda não. O que vocês estão colocando aqui que eu não estou nem... Podemos? Podemos. Olha, Tela, pode falar. a maioria, quer dizer, não sei se a maioria, mas muitos responderam que é a 1 e a 3. Alguém me respondeu que só a 4, só a 3, certo? Mas a maioria, 1 e 3. Tem quem respondeu 3 e 2, certo? Tá. Mas a maioria, o 3 está ou só o 3 ou 1 e 3, Denísia. Tá. Eu estou percebendo, eu estou vendo aqui. Então, olha, gente, boa parte de vocês indicaram que a pergunta que favorece a elaboração de apreciações e réplicas é a questão 3, cujo foco é na observação do modo como o autor, né, e foi construindo suspense, criando mistério em torno do pacote. Antes de falar nela, vamos comentar, assim, as outras 2 questões, tá? Então, a questão 1, para ser respondida pelos estudantes, é preciso que eles ativem os conhecimentos e experiências que têm sobre o que pode ser um conto de mistério. E aí elaborem hipóteses a partir desses conhecimentos. Então, só assim serão checadas durante a leitura. A questão 2 pede comparação entre 2 textos para identificar se ambos têm em comum o elemento do enredo, o mistério. Portanto, mais uma vez, temos uma capacidade de compreensão que possibilita aproximar ou distanciar os 2 textos,
apontando aí semelhança ou diferença, certo? Agora, retornando à nossa pergunta, né, de apreciação e réplica, a questão 3, como já dissemos, para responder aos itens A e B, é necessário que os estudantes observem o modo como o narrador vai tecendo esse clima de mistério e a maneira como os personagens se comportam, a ambientação que o narrador vai construindo, e vale de destacar ainda no item A, quero colocar isso para vocês, que a observação desses elementos de mistério e suspense pode levar à elaboração de hipóteses que acabam desviando a atenção do leitor, que pensa em se tratar de algum tipo de produção ilegal. E, no final das contas, o leitor acaba descobrindo, né, depois de ler o texto integral, que o pacote misterioso nada mais era do que 1 quilo de feijão. É isso? Então, gostaria de explanar um pouco mais, mas por causa da nossa questão do tempo, não será possível. Então, vou compartilhar o nosso próximo slide. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Denise? Tá. Vou colocar na tela cheia para compartilhar o próximo slide. Bom, gente, finalizando, nesse nosso segundo encontro, destacamos a importância das capacidades de leitura, de apreciação e réplica, né, para potenciar o desenvolvimento das habilidades voltadas para o eixo da leitura. O foco nesse encontro foi a leitura. Muito do que eu gostaria de explicar um pouco mais, por razão do tempo, eu fui muito breve. Então, eu peço a vocês que acessem o material da Rojo, né? Acessem esse texto da Roxane Rojo. Lá vocês vão conseguir ter maior clareza do que eu não consegui falar sobre as competências leitoras aqui. Mas, assim, com calma, né? Vocês vão poder ler, refletir, e aí nós vamos discutir isso no próximo encontro. Bem, que estratégias de leitura estão sendo usadas para atender remotamente os estudantes de sua turma? Então, acesse o formulário que está aí no slide, para vocês poderem responder isso, que também isso é uma forma de a gente entender o que está acontecendo com vocês neste momento, para a gente poder ajudar. Podem printar aí, porque fica mais fácil para vocês acessarem depois, tá bom? Se alguém puder dar um print, a Eliane pode colocar no chat também. Já está no chat. Ótimo. Está, tá? Preparando-se para o próximo encontro, então, né, do sexto ano, nós vamos ver a sequência de atividade 2, vocês vão poder acessar já o material, né, o link vai estar disponível para vocês. Utilizem o chat para responder a seguinte questão: quais pontos relevantes esse encontro trouxe para o seu aprofundamento nos assuntos tratados da sequência de atividade 1? Então, se vocês puderem dizer, né, em que medida isso foi importante para vocês, o que trouxe de positivo, né, o que nessa discussão de hoje pode ajudá-lo no trabalho com a competência leitora. Quero reforçar que, para isso, tá, acesse o material da Roxane Rojo, para vocês terem um pouco mais de clareza, né? Tá bom? Vou deixar aqui as referências. Esse material da Roxane Rojo, este aqui, gente, é o artigo dela, chamado Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania. Tem um site para vocês acessarem, tá? Liane, isso também está disponível no chat para eles, ou então para eles printarem ou poder acessar, né? Tá. Não está disponível, mas vou tentar colocar ainda. Por favor, se você puder colocar para eles, eu acho que facilita também. E veja se eles conseguem printar, para eles poderem acessar o texto da Roxane Rojo depois. Tudo bem? Tudo bem. Voltando. Bom, gente, eu quero me despedir de vocês, eu e a Eliane. Quero agradecer a Eliane por esse apoio, né? E agradecer a presença de todos vocês aqui. E eu espero, né, que de alguma maneira, de alguma forma, o pouco que foi discutido aqui possa ser de grande ajuda para vocês trabalhar leitura com os estudantes, trabalhar competência leitora. Mas eu tenho certeza que o texto da Rojo vai trazer aí um arcabouço melhor para vocês, com mais clareza, né? Algo que eu não pude aprofundar aqui por uma questão de tempo, tá bom? Muito obrigada, e eu conto com vocês no nosso próximo encontro para discutir a sequência de atividades 2. Obrigada. Até breve. Até breve.